A maldição dos deuses maias, o retorno dos guardiões das sombras, a glória e o segredo dos maias. Milhares de anos atrás, a civilização maia prosperava em meio a um universo de conhecimentos e segredos profundos, tão complexos que até hoje desafiam a compreensão humana. Esse povo, dotado de sabedoria avançada para sua época, dominava áreas essenciais como astronomia, com calendários e observações que mapeavam os astros com precisão surpreendente. Agricultura, que permitia o cultivo eficaz em solos desafiadores. E um misticismo que envolvia rituais complexos e reverência a forças sobrenaturais. Tudo isso estava impregnado no solo, onde hoje restam apenas ruínas, mas que outrora era o palco de uma civilização pulsante e conectada a mistérios além do que podemos imaginar. No centro de suas crenças e ritos estava um universo obscuro e invisível, um domínio sombrio conhecido como Xibalba. Este submundo maia era visto como o lar de deuses antigos, ancestrais e poderosos, e para os quais o temor e reverência eram essenciais. Xibalba não era apenas uma ideia ou conceito distante, mas uma realidade tangível, um lugar temido onde as almas corajosas ou amaldiçoadas poderiam ser condenadas a vagar eternamente. Dentro deste reino das sombras habitavam os guardiões das sombras, espíritos de antigos sacerdotes que haviam feito um pacto sombrio, trocando suas almas por uma missão sagrada, o privilégio e a maldição de proteger o portal entre o mundo dos vivos e o dos mortos. Esses sacerdotes, que um dia foram figuras de poder e prestígio entre os seus, agora existiam em um estado de condenação eterna. Com suas almas presas entre a vida e a morte, eles eram obrigados a permanecer em vigília, a observar e proteger o templo sagrado, um local místico que se ergue como uma fortaleza do desconhecido. Esses espíritos inquietos vagavam pelas passagens escuras, envoltos em sombras, aguardando o momento profetizado em que seriam despertados para cumprir sua sina. Essa maldição transformava o templo em um portal para o desconhecido, e as almas dos sacerdotes se tornavam parte de um enigma ancestral, uma peça do quebra-cabeça sombrio que envolvia a civilização maia e seus mistérios eternos. As gerações passaram, mas a vila de Qin preservou o respeito e o medo pelo poder dos antigos guardiões. À medida que as ruínas envelheciam e as lendas eram transmitidas, as histórias dos guardiões eram sempre contadas em tom de advertência. Ninguém, nem mesmo o mais ousado, se atrevia a desafiar a paz sombria dos templos, onde, segundo as lendas, as sombras podiam devorar a alma de qualquer intruso. O medo na vila de Qin. A isolada vila de Qin, escondida no coração denso da selva, parecia existir em um mundo próprio, onde o tempo passava de maneira diferente, envolta na misteriosa presença das ruínas ancestrais. Ao redor da vila, uma floresta espessa e quase impenetrável crescia como um manto protetor, escondendo e ao mesmo tempo guardando os segredos antigos de uma civilização perdida. As árvores centenárias, com raízes profundas e galhos retorcidos, pareciam formar barreiras naturais, mantendo estranhos longe dos mistérios que os habitantes de Qin respeitavam e temiam. Nesse ambiente místico, as tradições e lendas passavam de geração em geração, e todas as famílias ensinavam que, nas noites de lua cheia, era imperativo evitar o templo, uma estrutura que parecia chamar aqueles curiosos o suficiente para desafiar seus perigos. Essas noites eram momentos de profunda reverência e medo, pois diziam que, sob a luz prateada da lua cheia, os guardiões das sombras despertavam e caminhavam livremente pelas florestas que cercavam a vila. Suas figuras encapuzadas, envoltas em um mistério sombrio, se misturavam à escuridão das árvores, como se fossem parte da própria floresta.
Os habitantes acreditavam que esses guardiões podiam sondar os pensamentos dos vivos e invadir seus sonhos, arrastando aqueles que olhassem em direção ao templo para o submundo, um destino pior que a própria morte. Por isso, nas noites sagradas, ninguém ousava desviar o olhar para onde as ruínas antigas repousavam, temendo o poder sombrio que ali habitava. Desde muito jovens, as crianças de Kim eram instruídas a respeitar e temer esses guardiões. As histórias, passadas com fervor e solenidade, vinham das vozes das avós que contavam o terror enfrentado por aqueles que, no passado, se atreveram a desobedecer os avisos dos ancestrais. Um caso em particular era contado com frequência. A história de um jovem corajoso e curioso que, fascinado pela lenda, decidiu aventurar-se em uma noite de lua cheia. Nunca mais voltou. Sua mãe, atormentada, jurava ouvir, nas madrugadas mais silenciosas e escuras, um sussurro quase inaudível que parecia ser a voz dele, chamando seu nome entre as árvores como um eco distante e perdido. Assim, a vila de Kim vivia constantemente sob a dupla influência das ruínas. Ao mesmo tempo, uma fonte de proteção e uma maldição invisível. Os moradores sentiam que uma força ancestral os mantinha presos a um passado repleto de sombras e mistérios, como se algo os impedisse de abandonar suas raízes ou de se afastar da floresta. Essa força misteriosa, que ninguém ousava desafiar, envolvia todos os aspectos da vida da vila, criando um vínculo inquebrável entre eles e os segredos sombrios que se escondiam na selva densa. A chegada da equipe de arqueólogos. A vida tranquila e rotineira da vila de Kim foi abruptamente interrompida pela chegada inesperada do Dr. Edward Matthews e sua equipe de arqueólogos, composta por estudantes e assistentes vindos de diferentes partes do mundo. Matthews era um homem de presença imponente e personalidade inflexível. Alguém movido por uma sede de conhecimento que muitos julgavam beirar a obsessão. Sua ambição de descobrir os segredos do passado já havia deixado marcas por onde passara, com relatos de sítios históricos danificados e culturas locais desrespeitadas em nome do progresso arqueológico. Para ele, cada fragmento encontrado era uma vitória pessoal, cada relíquia uma nova peça para seu crescente acervo de conquistas. Matthews, que via a arqueologia como um jogo de poder, tratava a história como algo a ser explorado e exibido, desprezando qualquer consideração por aqueles que ainda viviam ligados a esses locais sagrados. Ao se aproximar das ruínas, Matthews recebeu uma série de advertências dos moradores de Kim, que pediram que ele reconsiderasse a expedição. Explicaram que a floresta era protegida por forças que eles mesmos temiam, forças que não deveriam ser perturbadas. Contudo, o doutor apenas ria das advertências, desprezando as crenças dos habitantes e tratando os relatos dos guardiões e de Xibalba como folclore supersticioso, próprio de uma população que, em sua visão, ainda vivia presa ao medo do desconhecido. Matthews acreditava que a ciência era capaz de explicar tudo e que os temores do povo local eram uma vantagem. Quanto mais eles temessem o que ele pretendia explorar, menos interferência ele teria durante as escavações. Determinado a ignorar todos os avisos, Matthews e sua equipe montaram acampamento nas proximidades das ruínas, erguendo tendas, equipamentos de pesquisa e marcadores para a escavação. Durante a noite, as luzes do acampamento iluminavam a floresta, perturbando o equilíbrio do local e atraindo olhares preocupados dos moradores. Os aldeões evitavam passar perto, acreditando que o brilho das lanternas e o movimento constante dos arqueólogos despertariam a ira dos guardiões. Enquanto isso, Matthews via a presença inquieta dos moradores como uma simples superstição, algo que reforçava ainda mais sua decisão de continuar.
A equipe de arqueólogos começou as escavações com entusiasmo, sem perceber que a selva parecia estar observando seus movimentos. Matthews, com sua mentalidade cética, insistia que aquilo não passava de uma mera operação de rotina. Cada ferramenta desenterrava algo antigo, mas, para eles, nada mais do que pedras e pedaços de cerâmica. No entanto, em pouco tempo, começaram a surgir indícios de que aquilo que escavavam era diferente. Fragmentos de inscrições, restos de estátuas quebradas, todos apontavam para algo sombrio. Sem saber, estavam prestes a desenterrar muito mais do que simples artefatos. Estavam tocando em segredos guardados por séculos, mistérios que jamais deveriam ver a luz. A curiosidade implacável de Matthews e sua falta de respeito pela cultura local o impediram de notar os primeiros sinais. Os sons noturnos da floresta pareciam aumentar, como se uma presença invisível rondasse o acampamento. Alguns membros da equipe começaram a relatar pesadelos e a ouvir sussurros entre as árvores. Mas Matthews desconsiderava as reclamações como meros efeitos da pressão e do isolamento na selva. Contudo, à medida que cavavam mais fundo, a tensão aumentava, e o que no início parecia ser uma descoberta gloriosa, transformava-se em um ambiente cada vez mais hostil e aterrador. O amuleto proibido e o rompimento do selo. Logo na primeira escavação, algo incomum foi descoberto. Um amuleto de jade enterrado em frente à entrada principal do templo. O objeto estava desgastado pelo tempo, mas ainda emitia um brilho peculiar. Matthews o examinou de perto, notando os hieróglifos maias que cobriam toda a superfície. Ao tocar o amuleto, Matthews sentiu um calafrio, como se algo tivesse se desprendido. Desconsiderando a sensação, ele o levou para o acampamento, ignorando completamente o significado simbólico daquele amuleto. Desconhecido para Matthews, o amuleto era um selo sagrado, criado para manter os guardiões confinados e o portal para Xibalba fechado. Ao removê-lo, ele involuntariamente libertou as forças antigas. A selva ao redor pareceu mudar, como se uma energia desconhecida tivesse sido liberada, e a noite trouxe consigo um silêncio perturbador. Até mesmo os pássaros se calaram, e uma sombra parecia crescer nas copas das árvores, como se a própria natureza estivesse ciente do que acontecia. O primeiro sinal e o desaparecimento. Naquela noite, uma névoa densa cobriu o acampamento, como se a selva estivesse respirando ao redor deles. Sons distantes e sussurros vinham de todas as direções, e sombras pareciam se mover entre as árvores. Jack, um dos arqueólogos mais jovens, comentou ter visto uma figura encapuzada, mas ninguém deu importância, acreditando ser apenas uma ilusão causada pela escuridão. Matthews zombou dos temores de Jack, desconsiderando a visão como resultado do cansaço. Contudo, a noite parecia interminável. Os arqueólogos inquietos tiveram dificuldade para dormir. Alguns sonharam com figuras sombrias, enquanto outros acordavam suando frio, com a impressão de estarem sendo observados. Ao amanhecer, Jack desapareceu e suas ferramentas foram encontradas perto da entrada de uma câmara profunda do templo, mas não havia sinal dele. Matthews, determinado a seguir em frente, convenceu os demais a ignorarem o desaparecimento, interpretando-o como um erro ou um ato de irresponsabilidade. Os pesadelos e a influência sobrenatural. Enquanto a equipe continuava sua exploração, os pesadelos se intensificavam. Cada arqueólogo era assombrado por visões de criaturas encapuzadas que os observavam nas sombras. Matthews, em particular, sentia-se cada vez mais atraído pelo templo, como se uma força invisível o conduzisse para seu interior. Em um de seus sonhos, ele viu a figura de um guardião, com olhos brilhantes e mãos esqueléticas, apontando diretamente para ele. Os outros membros da equipe perceberam a mudança em Matthews.
Ele parecia estar cada vez mais absorto e impulsivo, e a atmosfera ao redor se tornava cada vez mais opressiva. A cada passo que davam em direção ao coração do templo, os sussurros ficavam mais altos, e a sensação de estarem sendo observados era quase insuportável. O encontro com o xamã e a advertência final. O medo na equipe aumentava, e alguns arqueólogos pensaram em desistir. Matthews, no entanto, ignorava os receios dos colegas, mas uma sombra de dúvida começou a se formar em sua mente. Em uma última tentativa de salvar a expedição, ele procurou o xamã da vila. O xamã, um homem idoso de olhar penetrante, explicou que o templo fora construído como uma barreira entre o mundo dos vivos e o submundo. Ele alertou Matthews de que, ao violar o selo, ele havia despertado os guardiões. O xamã revelou que a única forma de restaurar o equilíbrio era realizar um ritual de purificação que exigia o sacrifício de uma vida. Matthews rejeitou a ideia de um sacrifício, mas o xamã insistiu, dizendo que o templo agora exigiria sangue, pois a ira dos guardiões não poderia ser contida por palavras ou gestos. O ritual e o sacrifício de Matthews. Desesperado, Matthews relutantemente concordou em realizar o ritual. Ao anoitecer, ele e os arqueólogos restantes seguiram o xamã até o templo, onde colocaram o amuleto de jade no altar central. Enquanto o xamã entoava cânticos, uma névoa densa envolveu o templo, e os sussurros se transformaram em gritos e gemidos. A selva parecia se contorcer ao redor deles, como se fosse parte do próprio submundo. No ápice do ritual, uma figura encapuzada, com o rosto cadavérico e os olhos flamejantes, surgiu entre eles. O guardião apontou para Matthews, que sentiu uma dor aguda em seu peito, como se algo estivesse sendo arrancado de dentro de si. Ele gritou, mas nenhum dos arqueólogos se atreveu a se mover. Com um gesto final, o guardião puxou a alma de Matthews, deixando seu corpo vazio. O retorno das sombras e o aviso. O xamã concluiu o ritual e as sombras recuaram para o templo, mas antes de desaparecerem, lançaram um último olhar penetrante para os arqueólogos sobreviventes. Os moradores acolheram os sobreviventes, que juraram nunca mais se aproximar do templo, sabendo que as sombras continuariam a vigiar e esperar por aqueles que ousassem desafiá-las. Quais segredos obscuros ainda permanecem ocultos nas ruínas dos templos maias? Será que os antigos guardiões das sombras, com seus olhos flamejantes e presenças encapuzadas, ainda rondam entre o mundo dos vivos e o submundo, protegendo mistérios que a humanidade não deveria desvendar? Até que possamos respeitar plenamente esses lugares sagrados e compreender os poderes que repousam neles, as lendas e maldições dos deuses maias continuarão a ser um lembrete sombrio de que existem segredos que talvez sejam melhores quando deixados na escuridão. Se você chegou até aqui, muito obrigado por assistir. Se gostou deste vídeo, deixe seu like e inscreva-se no canal. Se tiver alguma sugestão de tema para o próximo vídeo, compartilhe nos comentários abaixo. Nos vemos na próxima história assombrosa e misteriosa.